Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Eu não sei exatamente que dia você está assistindo a esse vídeo. Se for antes do dia 28 de outubro, live dos 1000 dias da Tenda do Necromante no dia 28 de outubro. 10 milhões de visualizações, 1000 dias de Tenda do Necromante e, quem sabe, com sua ajuda, 1000 peregrinos online ao mesmo tempo, simultaneamente, assistindo a live, prestigiando o evento e deixando este velho metafórico necromante feliz. Conto com sua presença, conto com a sua generosidade. Muito bem, vamos para o método. O método 4, as ideias. Vou concluir hoje a primeira parte. Eu já li esse capítulo, mas o microfone deu problema, saiu tudo um som esquisitíssimo e era problema aqui do fio que estava mal colocado. Então, deu ruim, estou gravando de novo, não tem problema não. Nessa primeira parte, a ecologia das ideias, estou lendo hoje a última parte da conclusão, o retorno ao aqui e agora. E no próximo vídeo já começo a segunda parte, a vida das ideias, noosfera, os melhores textos que já li na minha vida. Vou ler então página 123 até 126 e encerramos a primeira parte. Os dois processos estão em marcha a partir das mesmas fontes. Os dois processos são o indivíduo podendo se sobrepor à sociedade ou a sociedade anulando o indivíduo. Eles combatem o surgimento de um novo totalitarismo diferente dos dois primeiros, fascismo, comunismo, ferido geneticamente de morte, poderia consumar a irresistível dominação do ser social sobre os indivíduos. Isto é, a onipotência do grande computador, dispondo então de um observatório e de um santuário de tipo novo no interior dos espíritos individuais. A eventualidade atualmente improvável de formar-se esse terceiro totalitarismo, dispondo de um verdadeiro poder científico, enquanto marxismo e nazismo baseavam-se na pseudociência, permanece uma possibilidade da história futura. Aqui eu quero criticar o meu gênio de cabeceira. Eu acho que Morin se deixa levar pelos seus sentimentos, por sua memória frustrada com Stalin. E aqui ele comete algumas impropriedades. Veja, primeiro ele disse assim, o surgimento de um novo totalitarismo diferente dos dois primeiros. Aí quais seriam os dois primeiros? Ele bota o fascismo, não sei se está pensando só na Itália ou está tratando também nazismo como fascismo, então nazismo, fascismo, Itália e Alemanha, tudo bem. E aí ele bota comunismo. Comunismo aqui ele está pensando em Stalin. Aqui tem dois problemas gravíssimos. Eu já toco neles. Vamos só à confirmação da posição de Morin. Ele, no final do parágrafo, fala que a eventualidade atualmente improvável, isso lá na década de 80, quando ele escreveu, hoje não é tão improvável assim, de formar-se esse terceiro totalitarismo, dispondo de um verdadeiro poder científico, por exemplo, quando os Estados Unidos querem fechar todas as redes sociais dos outros, mas as redes sociais delas controladas pela CIA, porque as redes sociais do Ocidente são todas controladas pelo Departamento de Estado, todos, e o que não é eles perseguem. Então é bem possível que nós estejamos sendo manobrados pelos jegues imperialistas dos Estados Unidos, et caterva. Então há 40 anos poderia ser improvável, mas hoje não é tanto. Aí, então, Morin diz, na eventualidade atualmente improvável de formar-se esse terceiro totalitarismo, os dois quais seriam? O nazismo e o comunismo. Aí ele diz, enquanto o marxismo e o nazismo, viu?
O fascismo lá atrás, ele está usando como sinônimo de nazismo, e o comunismo ele tratou como marxismo. Morin está errado em... Se você virar assim o texto, o Morin está falando besteira. Se virar assim, está falando idiotice. Se falar assim, está falando asneira. E se falar assim, é tonteria. Não consegue dar uma dentro nesse parágrafo. Se não, vejamos, o comunismo nunca existiu. Não dá para chamar de comunismo o período stalinista. Não dá. Mesmo o leninista já não era. Lenin não pilotou o processo porque julgava que era oportuno. Pilotou porque ele eclodiu, e se ele não pilota, outro pilotaria. Mas Lenin não achava que era hora, não estava pronto. Tanto não estava pronto que eles não tiveram condições de levar às últimas consequências o projeto. Não era comunismo. E quando, em poucos anos, o governo de Lenin caiu e Stalin assume, e quando ele assume, uma burocracia completamente dissociada do projeto popular toma o poder. Aquilo era uma autocracia da burocracia e mais nada. Morin chamar isso de comunismo é um desserviço a nós. Depois, pior ainda, porque se você quer chamar o período de Stalin de comunismo e você quer empobrecer o termo comunismo, porque você jogou fora a criança com a água suja do banho, tudo bem, mas chamar Stalin e a burocracia stalinista de marxismo? Não tem condição, é imperdoável isso. O fascismo e o nazismo como totalitarismo, perfeito, tudo bem. Mas o que está faltando aqui? Morin não trata o Ocidente liberal e neoliberal, porque na década dele já era neoliberalismo, como uma autocracia hipócrita? Não, ele nem menciona. Não, só tem dois totalitarismos. Desculpe, Morin, mas eu vou lhe avacalhar quanto eu puder aqui. Você é meu gênio, eu te amo. Fosse eu gay, você gay, eu te pedi em casamento, mas eu não posso tolerar isso aqui não. Isso aqui é titica de galinha, isso. O principal totalitarismo do século XX você nem nomeia, que é o totalitarismo imperialista. Hipócrita, falso, sem vergonha, descarado. E você sequer menciona. Só tem dois totalitarismo, nazismo, fascismo o stalinismo mas não é nem comunismo nem marxismo, e o principal deles você não menciona. Ou seja, você ficou mesmo ferido emocionalmente com o que te fizeram. Quem não está inteirado, na metade do século XX, a inteligência do mundo, eu estou falando dos intelectuais, os bons intelectuais, tinha a ralé, titica, que eram de direita, mas a maior parte dos intelectuais era de esquerda e endeusavam Stalin, endeusavam a União Soviética. Até que descobriram que o que acontecia lá dentro não era exatamente a propaganda que se fazia. A frustração foi tão grande, se sentiram tão cornos, mas tão traídos, que jogaram fora a utopia, o sonho, o socialismo, junto com o lixo stalinista. Morin sofreu muito e isso marca muito o espírito de Morin. Toda vez que ele vai falar disso, ele perde completamente a objetividade. Não tem nada de objetivo nesse parágrafo. Então, eu desaconselho aos leitores a levar isso aqui a sério. Totalitarismo mesmo, pense em 1984. Da época em que Morin está escrevendo isso aqui. 1984 não está falando da União Soviética. Está falando da Inglaterra. Está falando do imperialismo ocidental. E Morin só consegue enxergar dois imperialismos. O verdadeiro, nazismo ou fascismo, e o outro que é verdadeiro, mas não com os nomes que ele deu. Chame de stalinismo, chame de União Soviética, mas não chame de comunismo nem de marxismo, porque aí quando eu te disser que você é um gênio, a pessoa do lado, mas aquela besta, Morin, aqui você joga contra o patrimônio. Também aí estamos em um período de novos começos e talvez igualmente para o totalitarismo. Sim, o Ocidente está se usando das redes sociais para desenvolver um controle totalitarista sobre todas as pessoas, com censura, que a esquerda idiota, imbecil e vendida cada vez mais apoia. Não temos nenhuma garantia de escapar à barbárie e de sair da idade de ferro planetária.
Não temos nenhuma certeza de escapar ao grande computador de novo tipo, uma sociedade hierarquicamente constituída que controla o poder de autonomia dos indivíduos, dispondo da cerebralidade artificial, técnico-cientificamente todo poderoso, e do poder de Estado neototalitário. Mas podemos tentar trabalhar no sentido já muitas vezes indicado e que me limito aqui a relembrar. Primeiro, o sentido da elaboração de um pensamento complexo, único, a poder reforçar e desenvolver a autonomia pensante e a reflexão consciente dos indivíduos. Único a permitir a cada um edificar em si mesmo os observatórios dos metapontos de vista. Único capaz de reconhecer os seus próprios buracos negros. Único capaz de acionar a dialógica entre o global e o particular, a parte e o todo, a objetividade científica e a reflexividade filosófica. Único capaz de considerar sem trégua o horizonte planetário e, além, os aléns. O sentido de uma democracia cognitiva. Esse problema da democracia cognitiva, eu temo que esteja sendo obnublada pela falta de denúncia do Ocidente como um totalitarismo hipócrita. Se o modelo de democracia cognitiva for o modelo ocidental, Morin, aqui eu abro mão de seu conselho. É interessante, quando Morin está falando da teoria, é perfeito, mas quando ele olha para a ação prática, é de uma infantilidade política terrível. E eu acho que tem a ver com aquela crise psicológica que o afetou inexoravelmente de ser traído pelo seu herói. E aí ele jogou a lucidez política pelo ralo, a não ser que democracia cognitiva aqui não seja o Ocidente. Mas nazismo, fascismo, comunismo, marxismo, o que sobra? A democracia dos Estados Unidos, da Europa. O lixo hipócrita e imperialista. Morin, tem hora que eu tenho medo de você. Não endosso isso aqui. Democracia cognitiva, não sei o que é isso aqui, não. Porque, em teoria, se for a teoria dos seus livros, assina embaixo. Se for a teoria dos seus livros, pensando no modelo de gestão ocidental, vá de retro Satanás. Como também indicamos, a reforma do pensamento reclama a democracia cognitiva, a qual só é possível a partir de uma reforma do pensamento. Aqui eu quero esboçar mais um pensamento. A democracia é um fetiche. Não existe democracia. Não tem na França. A França de Morin não é democrática. Não tem nos Estados Unidos. Não tem no Brasil. Não tem na Rússia. Não tem na China. Não tem em canto nenhum. Democracia é uma fraude. A democracia é um mito. Nunca deixou de ser uma utopia. Uma cenoura no focinho dos idiotas. Nós devemos lutar pelos direitos democráticos, não pelo regime. O regime é podre, o regime é vendido, o regime está aí para arrancar. Por exemplo, no Brasil, 2 trilhões de reais no orçamento todo ano para dar para banqueiro. É para isso que serve o regime. Então, não trate democracia com seriedade. Democracia não é sério, democracia é engano otário. Democracia é enrola idiota. Você é um idiota se você defende esse regime democrático, porque não é democrático. Você delira. Você vê miragem. Você vê assombração se você olha para os Estados Unidos e tem orgasmos democráticos. Você é burro. O que nós temos que defender são direitos democráticos. Os nossos direitos. Não o regime. O regime vai para o inferno. Porque o regime é hipocrisia, só hipocrisia, nada mais do que hipocrisia. O caos. A reforma do pensamento acontecerá? Estamos em um caos onde constantemente deslocam-se e reconstituem-se imprints e normalizações.
Os saberes tentam articular-se enquanto explodem em milhões de peças de um puzzle, um quebra-cabeça disperso. A progressão e o aprofundamento do conhecimento avançam em paralelo com o desenvolvimento do novo obscurantismo que evocamos inúmeras vezes. A disjunção e a simplificação triunfam, mas esse triunfo é o seu próprio coveiro. 1000 frivolidades parasitam a aspiração à radicalidade. 1000 abstrações ocultam-nos o concreto. 1000 singularidades ocultam-nos o universal, enquanto um universal abstrato nos oculta as singularidades. Isso aqui é perfeito. Perfeito. O Morin, do ponto de vista epistemológico e da teoria das ideias, é, para mim, imbatível. O problema é quando ele se mete a fazer a avaliação concreta do mundo político, porque aí o sentimento ferido dele estraga tudo. Mas você só consegue lidar com gente, na realidade, assim. São totalitaristas, só conseguem olhar o geral. O humano, o singular, o acaso é irrelevante. Outros, anarquistas, só consegue olhar o indivíduo, só existe o indivíduo, a sociedade é uma abstração. Tolice, 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 tolice. 1000 frivolidades parasitam a aspiração à radicalidade. 1000 abstrações ocultam-nos o concreto. 1000 singularidades ocultam-nos o universal, enquanto um universal abstrato nos oculta as singularidades. Pensamento complexo é isso. Você lida ao mesmo tempo com os opostos, os antagônicos, os complementares. Pensar complexamente é como jogar malabares no ar. Você pensa enquanto o malabar está fora da sua mão. Sem cessar, a racionalização ameaça sufocar a racionalidade. Racionalidade é você manter o seu pensamento escravizado à realidade e à matéria. Isso é racional. O real é racional. Racionalização, você pega um mito, finge que extrai ele da realidade e fica se masturbando enquanto faz o mito girar. Por exemplo, o mito de que o espírito... depois que você inventa o mito do espírito, que é idiotice, o espírito é puro e a carne é má. É idiotice para idiotas, mesmo diplomados, porque o que tem idiota diplomado... As falsas revoluções de pensamento são outros tantos falsos messias que desviam do rumo à procura autêntica. Não, a nova era não chegou. O combate é obscuro. Com frequência, o descobridor está cego à mensagem contida em sua própria descoberta. Onde estão as boas questões, as pertinências? E nessa complexidade, o que é a complexidade? Sim, a sociedade é um caos cognitivo. Nunca tivemos tanto conhecimento disponível e tanta gente burra, tanta gente ignorante, tanta gente perdida, tanta gente vaidosa da imbecilidade que ostenta. Ego. Coincidência perturbadora. Você pôde estabelecer as condições de autonomia e progresso do conhecimento? E pôde. Se pude formular a possibilidade aqui e agora, a necessidade histórica e a exigência antropológica de um conhecimento que opera em si a conjunção da objetividade, da universalidade e da radicalidade, e pude. Não será pelo fato de que essas condições estavam presentes em torno de mim, para que delas eu pudesse tomar consciência? Sim, porque no seu caso, Morin, não é um desejo, é uma descrição da realidade. Não posso, então, pensar que sou movido por uma dialógica recursiva entre as minhas exigências internas de conhecimento e as condições externas que as alimentam? Pode, deve e o fez. E isso tanto mais que as exigências internas, fraco imprinting cultural, só puderam manifestar-se em condições externas favoráveis à sua emergência, a grande efervescência cultural contemporânea? Exatamente. O homem certo, na era certa. Posso então me considerar, apesar e por causa da minha singularidade e da minha marginalidade, como um ponto de holograma comportando em si a dialética das complexidades, complementaridades, antagonismos, contradições da nossa cultura? Sim.
você consegue captar um perfil disponível na configuração da nossa cultura. E eu te admiro por isso. Talvez eu tenha me enganado e talvez esteja alucinado. É o que eu sempre digo no meu canal. Eu acredito visceralmente no que eu digo e imediatamente me pergunto, será que eu estou alucinando? Será que eu não estou enganado? Eu não sei se esse meu sentimento advém da leitura de Morin e desse trecho, que está inclusive marcado. Talvez eu esteja alucinado. Gosto disso em Morin. Há uns cabeças de capivara seca que acham que se você pensa assim, você deve se tornar um pós-moderno imbecil. Ah, eu não sei pensar, eu não tenho realidade. Vai cagar no mato. Vai ser burro, vai passar, vai comer grama, vai comer urtiga. Não. Você aprende a pensar, envia todos os esforços para pensar direito, mas no final você fica pensando, eu posso ter deixado alguma coisa passar. Eu posso estar hipnotizado por alguma ideia. Eu posso estar sob controle de um orixá cognitivo e não me dou conta. Isso é lucidez. Achar que é difícil se tornar um imbecil pós-moderno é burrice completa, é assinar atestado de asno. É zurrar com diploma de doutorado. Mas, se não me engano, posso então conceber escrever no método, de volume em volume, como um momento em que, em um anel construtivo, onde poderei compreender e esclarecer a complexidade cultural contemporânea, porque ela me compreende e esclarece. A partir daí, posso permitir-me ascender em direção ao nó górdio da complexidade, que liga inextricavelmente todos os problemas do conhecimento. Não somente uns aos outros, mas também aos problemas sociais e históricos. Com coragem e com risco. No interior da gigantesca depressão do século, sinto-me situado em um turbilhão local e periférico que, arrastando-me por entre fragmentos de imprinting, parece ora me deportar rumo à desintegração e à dispersão, ora me orientar para a complexidade. Também assim, tem hora que é tanta coisa na sua cabeça, tantos elementos a que pensar, a confrontar, que a gente fica confuso e cansado, mas tem horas que a gente acorda tão revigorado, vê com tanta lucidez. Aí, a solução são essas duas perguntinhas de Morin. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estarei bem orientado? Será que me engano? Lucidez. Pôr-se em xeque sempre. Mas não porque os boca-rotas dizem que estamos. Com a mesma força que eu pergunto, será se eu estou certo? Eu jogo na lata do lixo quando vem um idiota dizer que eu estou errado. Será que me engano como fazem quase todos os que pensam estar com a verdade? Será que disponho de um pensamento suficientemente correto para avaliar os interesses, reconhecer os acasos, detectar os riscos e as oportunidades? Será que consegui transformar a minha errância, perambulação pela vida e mundo, em itinerância, buscar uma saída? Aqui não posso eliminar a incerteza sobre a minha própria verdade, nem sobre o destino de toda a verdade. Só posso fazer e assumir a minha aposta. A minha aposta aqui é o conhecimento do conhecimento. Requer uma reforma dos princípios organizadores do conhecimento. E tal reforma necessita recursivamente do conhecimento do conhecimento. Tal aposta é menos absurda do que a segurança baseada no pedestal dos conhecimentos adquiridos sem questionar os seus princípios organizadores. A aposta é a possibilidade correlativa para o pensamento, para o ser humano, para a sociedade, para a história, de desabrochar as suas potencialidades complexas. Fico por aqui. No próximo vídeo, segunda parte. A vida das ideias, noosfera,
as páginas mais extraordinárias que já li na minha vida. Deixa eu ler para vocês observações à caneta na capa. Se já não decididamente um dos livros mais extraordinários que já li. E isso porque estou eu aqui dentro, um espelho. Outra, mágico. E a maior magia é sua capacidade de dar nome preciso a cada ser que cria e, dando nome, organizar a cadeia, ela também nomeada, onde tudo é analisado. Outra, nunca vi tanta densidade nomeada em cada linha. Minha caneta quer sublinhar tudo, riscar tudo, marcar tudo. Um vulcão. Lembra vocês que eu comecei a ler o método por aqui. Eu não tinha ideia que tinha o método 1, 2 e 3 que me fariam explodir ainda mais a cabeça. Outro, noosfera. Vamos agora no próximo vídeo. Quase uma aula de biologia. Um a um caem todos os meus fantasmas. Cai não. Morin os exorciza com genialidade. Página 222, hierofania no real. Eliade bebeu dessa água. Fico por aqui. Talvez esteja alucinado. Será que me engano? Vejam. É que marcado. Eu adorei encontrar um autor que não tem problema em considerar a hipótese de estar errado. Na academia não faça isso. Na vida real, chega a ser emocionante. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. E se você assiste a esse vídeo antes de 28 de outubro, 19 horas, compareça e ajude a termos uma live com pelo menos 1000 peregrinos online para comemorar os 1000 dias da Tenda do Necromante e as 10 milhões de visualizações do canal. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.